Meu nome é Gabriel Franco. Eu resolvi fazer um vídeo para olhar o Atlas de Carta Piloto da Marinha do Brasil, publicado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, porque a DHN lançou essa versão mais nova ano passado, foi 2019. Ficou visualmente melhor, assim, porque antigamente a resolução era meio ruim, então agora deu para eu conseguir botar no Photoshop e dividir em camadas para conseguir olhar melhor todas as informações contidas, né, nele, porque tem muita informação e é sempre meio ruim de visualizar porque é muito símbolo, muita cor. O Atlas de Carta Piloto, na verdade, esse aí o que a gente está vendo aí é o publicado, né, pelo Brasil, mas ele é uma publicação que começou nos Estados Unidos no século XIX. Mas ele mantém a mesma identidade visual, assim, e a mesma divisão de como ele era feito antigamente. O Atlas de Carta Piloto ele era usado para o cara que fosse fazer uma viagem oceânica longa, ele pensar qual é o melhor caminho para ele seguir, olhando, né, nas correntes, na média de corrente, média de temperatura, média de vento. Então ele era um atlas, uma carta muito útil, né, para o navegante. Hoje em dia não é mais tanto, mas mesmo assim, né, publicado pela DHN, eu acho que é uma publicação legal. E eu fiz esse vídeo para a gente dar uma olhada melhor nela. A gente começa aqui olhando na capa, né, essa é a capa do Atlas de Carta Piloto. A gente já vê aí de cara que essa é a área de responsabilidade do Brasil. Então a gente pega aí o Oceano Atlântico Sul até o meridiano 20 graus, ali à direita, ali, e do norte, do paralelo 10 graus norte até o 35 graus sul. Como é que é feita a divisão do Atlas de Carta Piloto? São 12 cartas, tá? 12 cartas, uma para cada mês do ano. Então vamos entrar direto aqui, vou pegar o mês de janeiro. Essa aqui é a carta do mês de janeiro. A gente vê, como eu falei, que tem muita informação, né? Tem muita cor diferente, muito desenho, então a gente às vezes se perde olhando. Essa aqui é a parte da frente e aqui é o verso da folha, né? Então a gente vê, cada mês do ano vai ser assim, ele tem uma parte da frente e uma parte de trás. A parte de trás vai ter informações mais específicas de lugares e algumas informações complementares. E a parte da frente digamos que é a mais importante, a gente tem informações mais gerais de cada área e de cada região. Então, Oceano Atlântico, carta piloto de Trinidad ao Rio da Prata, observações efetuadas pela Marinha do Brasil de 1951 a 1972. Então a gente vê que isso aqui são informações coletadas durante muito tempo. Então são informações de médias, né? De médias coletadas por muito tempo. Uma coisa curiosa é que isso aqui, hoje em dia, claro, é pego com dados de boias meteorológicas, né? É muito mais preciso. Mas antigamente isso aqui foi feito, começaram a fazer nos Estados Unidos isso aqui, com informação de navios, né? No meio da rota oceânica, o capitão marcava lá no logbook dele lá as informações de cada região, do vento que ele teve, de visibilidade, de temperatura, e depois foram feitas essas cartas piloto assim, por região. Aqui a gente pode ver que, vou dar uma aproximada, aqui as regiões são divididas de 5 graus em 5 graus. Então aqui a gente vê que as rosas dos ventos, ela tem uma para cada retângulo aqui de 5 graus. Projeção de Mercator, escala 1 para 10 milhões, na latitude 12 graus 30 minutos sul. Então essa aqui é a latitude em que foi feita a escala. E aqui, bom, tem as instruções. A gente tem informações aqui então de ventos, que são as azuis, temperatura do ar, que são linhas tracejadas vermelhas, depois a gente vai olhar melhor, temperatura da água do mar, que são linhas cheias, vermelhas, áreas de previsão, correntes, em verde, e linhas isogônicas, que são de declinações magnéticas, e aqui na nota diz as informações que a gente vai encontrar no verso do Atlas de Carta Piloto. Então agora eu vou tirar as camadas e vamos ver um por um
essas informações que a gente tem para conseguir visualizar melhor. Essas aqui são as áreas de previsão. Vou aproximar aqui. Áreas definidas por letras e limitadas por linhas cheias em cinza representam as regiões para as quais a Marinha do Brasil diariamente divulga previsões meteorológicas. Então aí a gente vê a Metária, né? A Metária 5, que é a área de responsabilidade do Brasil. E é uma área na qual o CHM, né, o Centro de Hidrografia da Marinha, divulga todas as informações meteorológicas de interesse ao navegante. A gente tem aí as áreas costeiras ali, de Alfa a Hotel, e as áreas oceânicas, que são a November e a Sierra. A CHM divulga essas informações meteorológicas, que são o Meteoro Marinha, as previsões especiais, as cartas meteorológicas, os produtos de previsão numérica e os avisos de mau tempo. Os avisos de mau tempo, eles divulgam com máxima antecedência possível, né? E para as áreas costeiras, eles divulgam a partir de quando tem vento de força 7 da escala Belfort, que é de 28 nós ou mais, ou de força 8 na escala Belfort, que é 34 nós ou mais, para as áreas November e Sierra. Então esses são os avisos de mau tempo. Então aqui a gente vê o atlas de carta piloto com os rumos. Eu vou aproximar aqui. Por exemplo, esses são os rumos que a gente tem nele, né? A gente tem aqui do Cabo da Boa Esperança para o Rio de Janeiro, ida e volta. Cabo Frio, Ilha de Ascensão. Cabo Frio, Lagos. Recife para Ilha da Madeira. Recife para Cabo Branco. Então aqui a gente tem as derrotas recomendadas. Vou desligar essa camada aqui, camada azul, que são dos ventos. Então a gente pode ver aqui todas as informações de ventos em cada região, fixada entre 5 graus e 5 graus, 5 graus de latitude, 5 graus de longitude. A rosa dos ventos indicam em percentagens as direções de onde sopram os ventos e na escala Belfort a velocidade média no mês por octante, ou seja, as 8 direções possíveis de a gente encontrar o vento: norte, nordeste, leste, sudeste e por aí vai. Quando a gente vê o número aqui, isso aqui é percentagem. Então aqui, nessa região, que é uma região fictícia, só de exemplo, aqui teria um vento de leste 54% no mês. Aqui, um vento sudeste 29%. Quando a gente não tem o número informado, a gente mede essa seta aqui e a gente vem aqui na escala percentual e a gente vem na medida. Aqui, por exemplo, ó, a gente vê aqui exemplo, na Rosa dos Ventos o vento predominante é o leste com 54% de frequência e força Belfort 3. O que isso quer dizer? Aqui o vento leste, 54% de frequência e força Belfort 3. Essas setas aqui, elas indicam, é só a gente contar aqui, é bem simples, ele deu 3 aqui, força Belfort 3, vento fraco de 7 a 10 nós. Então esse é o vento leste que a gente tem aqui. Nordeste é o terceiro vento predominante com 8% de frequência retirado da escala percentual de ventos. Então a gente vê aqui, ó, o Nordeste, isso aqui medindo aqui com um compasso a gente chega no 8 e a força Belfort é 3 também, contado 3 aqui é o mesmo número. Calmaria registrada de 1%, então a calmaria é aqui no centro. Outra informação que a gente encontra aqui é que quando elas estão em pontilhado, significa que o número de informações é inferior a 200, ou seja, a gente encontra que essa região tiveram menos de 200 observações, por isso que ela está pontilhada. Pegando aqui, vamos pegar essa aqui de exemplo, a gente vê aqui que no vento nordeste 17% de ocorrência, força Belfort 3 também. Aqui o vento sudeste 20% de ocorrência e a gente conta as setinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é vento 5 na escala Belfort, vento fresco de 17 a 21 nós. Tá, isso são os ventos.
Agora vamos tirar os ventos e vamos olhar as informações encarnadas na carta. Então a gente tem aqui, vou aproximar, temperatura do ar, isotermas, em linhas tracejadas encarnadas, indicam em graus Celsius a temperatura do ar à superfície. E a temperatura da água do mar, as isotermas, em linhas cheias encarnadas. Isotermas, então, a gente vê que é linha de igual temperatura. Tanto faz se é temperatura do ar ou do mar. O isoterma é uma linha de igual temperatura, e a do mar é linha cheia e a do ar é linha tracejada. Ambas em graus Celsius. Então agora vamos aproximar aqui. Então a gente vê aqui, por exemplo, aqui 26 graus. A gente vê essa linha aqui, é uma linha cheia. Ela está um pouco picotada porque eu fiz uma seleção de cor só. Então tinha muita informação. Então a gente vê essa aqui, 26 graus, é uma linha cheia que representa a temperatura da água do mar. Então a gente vê, essa aqui é uma linha de mesma temperatura. Ela sai daqui e ela vai até aqui. Essa aqui também. Então a gente pega aqui nessa região aqui, é uma linha de 27 graus que abrange toda essa região aqui, entre esses dois 27 graus. Isso da água do mar, né? Vamos olhar aqui uma região aqui tracejada que mostra a temperatura do ar à superfície. Então aqui a gente vê uma de 25 graus aqui, tracejada, é uma linha de igual temperatura. Vamos olhar aqui mais perto da costa. A gente vê aqui 20 graus, 21 graus, isso aqui é tudo linha de temperatura da água do mar. Aqui 22, aqui é da temperatura do ar, tracejada. Então essas foram as encarnadas. Vamos tirar as encarnadas agora e vamos olhar as verdes. Correntes. As setas em verde indicam as direções predominantes e os números, as velocidades médias das correntes d'água do mar na superfície. Então a gente vê a seta indicando a direção e o número, a velocidade média. Velocidade média em nós. Então aqui a gente vê aqui uma corrente do Brasil aqui de 1,5 de velocidade, mais na costa. Aqui ela está de 1, aqui de 0,6. A gente pode ver que mais próximo da costa tem uma velocidade maior a corrente, normalmente, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nessa época, já está pegando uma corrente mais de sul. Então essas são as linhas de corrente verdes. Roxo são as linhas isogônicas. Declinação magnética para o ano de 2015, representada em roxo por linhas cheias e as variações anuais em linhas tracejadas. Então vamos dar uma visão geral. Então aqui a gente vê linhas cheias é a linha de declinação e as tracejadas é a variação anual. Então, por exemplo, vamos pegar aqui Vitória, por exemplo. Vitória, a gente vê que em 2015, nessa região aqui, ó, esse aqui é 20 graus nessa faixa e aqui é 24, aqui seria 21, 22, 23. Então, aqui em Espírito Santo, em 2015, declinação magnética de 23 graus oeste, tá? Isso em 2015. Em 2020, como a gente está nessa região aqui tracejada, que é mais 5 minutos, então mais 5 anos, 5 minutos, dá 25 minutos. Então, em 2020, a gente tem 23 graus e 25 minutos de declinação oeste em Vitória. Aí é só a gente fazer para as outras aqui,
né? Mas é isso aí. Aqui não ficam informadas, mas a gente deduz 20 graus aqui vai ser 19, aqui 18, aqui 17, aqui 16, aqui 15. Pra gente ver. Eles não apresentam para não ficar mais cheio do que já é a cartas piloto, né? E é isso, a parte da frente é isso. Vou ligar todos aqui. Então aqui a gente vê, né, ela completa, é assim que a gente vê normalmente. Então agora vamos olhar o verso da carta. Então agora olhando o verso do Atlas Carta Piloto, a gente pode ver que estou no mês de janeiro aqui. Principais portos e ilhas oceânicas do Brasil, informações sobre nevoeiro, visibilidade, vento forte, vento médio, temperatura do ar, pressão e desvio padrão. Essa primeira parte aqui, que são informações de nevoeiro, visibilidade e vento forte. Os números em encarnado indicam o percentual aproximado a décimos do nevoeiro, parte superior, e ventos fortes, parte inferior, observados na área oceânica. Então, se a gente pega um quadrinho aqui, por exemplo, aqui 0% em cima de percentual de décimo de nevoeiro, e aqui embaixo 0% também de vento forte. Eles não explicam o que é o vento forte para eles nesse caso. Se a gente esperar e ver o vento forte na escala Belfort, seria força 7 a partir de 28 nós. Talvez eles não queiram dizer que seja só o vento forte da escala Belfort ou qualquer vento forte, aqui não tá explicitado, né? E os números em azul indicam um percentual aproximado a décimos da visibilidade inferior a 2,5 milhas, observada na área oceânica. Isso aqui dá para entender melhor, né? Percentual de visibilidade menor que 2,5 milhas. Então aqui, por exemplo, tem 3% de chance no mês de janeiro de dar visibilidade inferior a 2,5 milhas nessa área aqui, por exemplo. Aqui é o quadro de pressão. Então a gente tem a pressão, que são as linhas cheias, e pressão média é o nível do mar, e linhas tracejadas indicam o desvio padrão da pressão, o nível do mar na área oceânica. Então aqui seria a média de pressão registrada nessas regiões, e as linhas tracejadas são o desvio padrão dessa pressão, quanto que ele desvia normalmente nesse mês, nessas regiões. Vamos pegar um porto agora para a gente ver especificamente de um porto. Rio de Janeiro aqui tem bastante informação. A gente vê que a escala obviamente bem maior, né, do que a escala dos outros mapas. 1 para 1.046.128 aqui, nessa aqui. Temperatura média, nevoeiro, percentagem, visibilidade, percentagem, e vento forte também, percentagem. Então vento forte aqui, a gente pode pensar que é vento forte da escala Belfort, né? 7, de 28 nós para cima. Mas não dá para afirmar com certeza, porque não tem isso em nenhuma publicação, pelo menos eu encontrei. Aqui então a gente tem Porto de Belém, Ilha de Fernando de Noronha, Porto Recife, aqui em cima Porto de Manaus. Bom, os ventos é a mesma coisa que a gente viu na parte da frente lá. Vou pegar Manaus aqui, por exemplo. Então aqui, esse aqui do Porto de Manaus, a escala 1 para 30 mil. Temperatura média só a gente tem. Aqui o 32, percentual de calmaria nessa região. Aqui percentual de vento da octante leste, 11%, com 1 na escala Belfort, normalmente. Aqui 24 no nordeste, 1 na escala Belfort também. Isso em janeiro. E isso foi o Atlas de Carta Piloto. A gente não tem mais informação, é só isso, só vai mudar. Tem um para cada mês, né? Então são 12 cartas, um para cada mês do ano. Essa aqui que a gente olhou é o mês de janeiro.
Para cada mês vai ser um pouquinho diferente, mas não muito. Esse aqui é o verso, né? Vamos voltar para a parte da frente. Essa aqui é a parte da frente. E aqui é a capa. Então era isso. Qualquer pergunta, escrevam aí. Então era isso. Abraço.